Uma das principais dúvidas que muitos dos meus alunos me falam é sobre o chamado capacitor de acoplamento ou desacoplamento. Professor, como é que esse cara funciona? Eu não consigo entender. Como é que ele funciona? Como é que eu trabalho com ele? Como é que eu aplico ele? Como é que eu analiso um circuito com ele? Então, olha só, baseado nessas dúvidas, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para você tirar todas essas dúvidas. Um guia definitivo para você entender sobre o capacitor de acoplamento e desacoplamento, tá? Então, a partir desse vídeo que a gente vai fazer hoje, você vai sanar todas as suas dúvidas sobre capacitor de acoplamento e desacoplamento. Então, é uma dúvida que eu recebo muito dos meus alunos e para a gente sanar essas dúvidas, eu resolvi fazer uma série de 3 vídeos para você não ter mais essas dúvidas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai fazer uma série de 3 vídeos que vão estar nas nossas playlists de diodo, TBJ e MOSFET para você entender bem direitinho sobre esse assunto de como funciona esse capacitor de acoplamento e desacoplamento, como é que eu analiso os circuitos com esses caras e não ter mais dúvida nisso, tá? Mas antes da gente mostrar esse assunto para você, queria te pedir para você, tem um botãozinho aqui embaixo, tá? Para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. É verdade, toda semana a gente posta vídeo novo aqui no canal. A gente tem um compromisso de estar tentando fazer conteúdo de qualidade que ajude você na sua jornada. Tá? E se você tiver um amigo ou dois que você acredita que possa se interessar ou possa se beneficiar com esse conteúdo, o que é que a gente pede gentilmente? Que você compartilhe esse conteúdo com essa pessoa. Professor, por que eu devo compartilhar esse conteúdo? Porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai estar mostrando esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E você nos ajuda a cumprir a nossa missão de estar alcançando cada vez mais pessoas. Porque tem pessoas que a gente não consegue alcançar. Tá? Então, com a tua ajuda, a pessoa vai conhecer esse nosso conteúdo, pode se interessar, se inscrever, curtir e compartilhar esse nosso conteúdo e a gente consegue alcançar cada vez mais pessoas, tá? E a gente conta com você para isso, né? Porque a gente não está perto dos 13 mil inscritos, a gente não conseguiu esse feito sozinho. Teve a sua ajuda e a gente agradece por isso, tá? Então, obrigado de coração. E vamos em frente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre capacitor de acoplamento e desacoplamento. E olha só, né? Para você entender esse cara bem direitinho, tá? O que acontece? São 2 tipos de análise que você vai fazer. Em resumo, a gente já fez vídeos aqui no canal que fala sobre capacitor de acoplamento e desacoplamento. Tem vídeo na playlist de diodos, tem vídeo na playlist de MOSFET, tem vídeo na playlist de TBJ. Entretanto, não são vídeos isolados apenas sobre esse assunto. Não, eu pego um exemplo lá e utilizo esses conceitos aqui. Então, para você agora, quando você vier aqui no canal, você vai procurar sobre isso e você vai achar um vídeo específico sobre isso aqui para você sanar as suas dúvidas. O guia definitivo sobre capacitor de acoplamento e desacoplamento, tá? Então, você vai fazer 2 tipos de análise. A análise CC e a análise CA. E aí, o que é que acontece? Professor, como é que funciona essa análise CC e a análise CA? Vamos lá, bem devagarzinho. Ó. Análise CC, o que é que acontece? Na análise CC, quanto é a frequência? A frequência é 0. Tá? Então, a frequência é 0 na tua análise CC. E você sabe que a impedância ou a reatância capacitiva do teu capacitor, ela vale quanto? 1 sobre ômega C. Então, se você sabe que a frequência é 0, o ômega é quanto? 2πf. Então, esse ômega também vai ser 0, uma vez que a frequência é 0. Se essa frequência aqui é 0, esse resultado aqui de XC, que é a tua reatância capacitiva, ela tende a ser muito grande. Ou seja, se isso aqui é 0, isso aqui vai tender a infinito. Então, essa reatância vai ser muito grande e vai fazer com que esse teu capacitor se comporte como um circuito aberto no teu circuito que você está analisando que tem esse capacitor de acoplamento. Esse é o primeiro ponto, quando você faz a análise que a gente chama de análise do tipo CC. E aí tem o contraponto, que é a análise do tipo CA, que é em corrente alternada, em que a frequência agora ela é maior do que 0. E aí, o teu capacitor ele não vai mais se comportar como um circuito aberto, você vai querer que ele se comporte como um curto-circuito. Para que isso aconteça, olha só, quanto é a impedância desse carinha aqui? A impedância capacitiva desse cara, então, vai ser 0. Por quê? Porque a impedância desse curto-circuito aqui ela é muito pequena. Idealmente, ela vale quanto? Ela vale 0.
E aí você tem que a tua frequência, ela é maior do que zero, e aí você quer que a tua impedância capacitiva, a tua reatância capacitiva, ela seja muito pequena, ela seja idealmente zero aqui, tá? E você sabe que a tua reatância capacitiva, ela vale 1 sobre ômega C. Ora, a tua frequência já está fixa, tá? É maior do que zero. Para que isso aqui aconteça, para que esse cara seja muito pequeno, seja idealmente zero, o que é que tem que acontecer com o capacitor? Ele precisa tender a infinito. Nesse caso, para essa XC aqui, ela tender a zero. Por isso que eu estou dizendo, olha, o teu capacitor, o teu C, ele deve ser muito grande. Ele deve ter um valor muito grande, ou tender a infinito. Quando isso aqui acontecer, a tua XC vai ser zero e o teu capacitor ele vai se comportar como um curto-circuito. Tá legal? Então, do ponto de vista da análise CC, o teu capacitor ele vai se comportar como um circuito aberto. Do ponto de vista CA, o teu capacitor vai se comportar como um curto-circuito. Então, eu estou te mostrando a análise matemática e a análise de como você vai utilizar esse cara no modelo de circuito, né, o modelo desse cara em um circuito, para você entender, quando você estiver fazendo a análise CA, eu vou substituir o capacitor por um circuito aberto. Na análise CC, eu vou substituir um capacitor por um curto-circuito. Simples assim. Tá? E agora, conforme prometido, eu vou fazer 3 exemplos. E o primeiro exemplo a gente vai fazer nessa nossa aula de hoje. Comenta aqui embaixo se já ficou mais claro para você como é que esse cara funciona. Comenta aqui embaixo para a gente poder interagir e entender. Você já sabia que o capacitor de acoplamento funcionava dessa forma? Tem 2 tipos de análise CA. Coloca aqui embaixo para eu saber qual é o momento que você está, tá? Então vamos fazer um exemplozinho aqui. Olha só. Olha só esse exemplo aqui, tá? Esse exemplo a gente fez em aulas anteriores, tá? Eu trouxe o circuito novamente, mas assim, a gente resolveu em termos de valores. Agora, a gente vai fazer em termos de análise de circuito para que você entenda como utilizar o capacitor de acoplamento nesses casos aqui, tá? Para ficar bem simples, o foco é o capacitor de acoplamento, não é a resolução do circuito, é o capacitor de acoplamento, porque isso aqui é um guia definitivo sobre esse cara. Tá? Então, olha só, eu tenho um exemplozinho aqui de um circuito que você vai fazer tanto a análise CC, ó, porque ele tem uma fonte de tensão CC, que eu estou chamando de VCC, e ele tem uma fonte de tensão aqui, ó, senoidal, que é CA, corrente alternada, tá? E você tem o seu capacitor de acoplamento aqui, beleza? Esse circuito é feito também por 2 resistores e você tem um diodo aqui, tá legal? Beleza, você vai fazer 2 análises, como a gente fez agora, análise CC e análise CA. Professor, como é que eu faço isso? Então você sabe o seguinte, olha só. Na análise CC, o teu capacitor se comporta como o quê? Um circuito aberto. Tá? E na análise CA, o teu capacitor se comporta como um curto-circuito. Então vamos lá, vamos redesenhar esses circuitos para que fique bem claro. Na análise CC, como é que o teu capacitor vai se comportar? Como um circuito aberto. Tá? Você substitui direto aqui, ó. E o que é que isso vai impactar para você? Que, do ponto de vista CA aqui, ó, a tensão CA, ela não vai influenciar esse outro lado do circuito aqui. Eu vou fazer apenas uma análise CC. Percebe, ó, que se eu for calcular a minha corrente aqui, eu vou pegar a VCC e ela vai estar circulando apenas por essa malha da direita aqui, ó. Porque como o meu capacitor ele se comporta como um circuito aberto, do ponto de vista CC, não vem para esse outro lado aqui também. Então, o que é CA não influencia no circuito. Tá? E eu estou desacoplando o nível CA aqui do meu circuito, estou fazendo apenas a análise CC. Então, o meu capacitor serviu justamente para fazer essa separação. Do ponto de vista do princípio da superposição, poderia até fazer também como a gente fez lá quando a gente resolveu esse exemplo. Isso aqui viraria um curto-circuito, né? Porque do ponto de vista de princípio da superposição, né? O que é que acontece? Você faz a análise isolada do que é CC e o que é tensão CA, você vai curto-circuitar. Isso é regra de circuito básica. Tá? Mas do ponto de vista do capacitor de acoplamento, percebe que a gente fez uma substituição direta. E ele está ajudando a fazer uma separação do que é análise CC, que é o que a gente está fazendo nesse primeiro exemplo, e do que é análise CA. Então ele está desacoplando o nível CA do teu circuito, de modo que você consiga fazer apenas o que é análise CC. Tá legal? Beleza? E do ponto de vista agora da análise CA, professor, como é que vai funcionar? Olha só, o teu capacitor agora, ele se comporta como um curto-circuito. Agora ele deixa o que é CA passar para o teu circuito. Do ponto de vista de princípio da superposição, o que é que ia acontecer com a fonte CC aqui? Ela ia
curto-circuitar. E aí você faria a análise normal. Deixei ela aqui para você entender, porque eu estou focando apenas no capacitor de acoplamento. Não é uma análise de circuito. Eu estou dizendo para você, olha, para você entender sobre capacitor de acoplamento, desacoplamento, basta você fazer essa substituição aqui. Quando você for fazer uma análise CC, substitui ele por um circuito aberto. Quando você for fazer uma análise CA, você substitui ele por um curto-circuito. E percebe que agora ó, ele está acoplando o nível CA ao teu circuito. Tá? Ele está acoplando, ele está deixando o nível CA passar para o teu circuito e influenciar na tua análise agora. E lá você vai perceber, né, que do ponto de vista CA, esse cara aqui ia se transformar num resistor, dado que isso aqui seria um pequeno sinal e por aí vai. Mas isso aí já é uma análise mais profunda lá do curso de outros que você pode consumir e verificar como isso funciona bem direitinho. Tá? Então, para uma primeira análise, para um primeiro exemplo, bem simples. Análise CC, você substitui o capacitor de acoplamento, tá, por um circuito aberto. Do ponto de vista CA, você substitui o capacitor por um curto-circuito. Beleza? E você teria os dois modelos de circuito aqui para você poder trabalhar com eles agora e fazer a tua análise mais profunda. Mas do ponto de vista de capacitor de acoplamento ou desacoplamento, esse cara aqui desacoplando o nível CA, esse cara aqui acoplando o nível CA do circuito, você teria dessa forma. Beleza? Coloca aqui nos comentários se você conseguiu entender mais profundamente agora como esse cara funciona, né? Baseado nisso, só nisso. Entendeu como fazer a análise CC e CA e fazer a substituição do capacitor por um circuito aberto ou um curto-circuito, do ponto de vista CC e CA, você simplifica muito para você poder trabalhar com esse cara agora dentro dos teus circuitos, tá? Se gostou desse vídeo, curte esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo com quem você gosta, tá legal? Beijo grande, forte abraço. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo também para eu saber. Beleza? A gente se vê na nossa próxima aula falando justamente sobre capacitor de acoplamento e desacoplamento. Mais um exemplo para fortalecer isso em você. Fechado? Valeu e até a próxima aula.